Lógico que o nome do Paris Saint-Germain, o dinheiro do Paris Saint-Germain, a projeção midiática que tem o Paris Saint-Germain hoje no planeta, qualquer proposta que ele fizer para qualquer técnico do mundo vai balançá-lo. Até o Guardiola no Manchester City, até o Klopp no Liverpool, dependendo do tamanho da proposta, um cara desse, se pegar um projeto que definitivamente tem algum direcionamento, seja sério, é evidente que fazer de uma equipe tão estrelada, no caso em número de jogadores em campo, não em sua história, né? O Paris Saint-Germain para o futebol europeu é pequeno em sua história. Agora, em termos de jogadores, a possibilidade de ganhar um título gigantesco com um técnico desse, com um projeto, se tudo se organizar, é muito grande. Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que acontece quando você faz um bom, um excelente trabalho, os outros ficam de olho em cima e querem você. É isso que está acontecendo com a Abel Ferreira. Tem um jornal aí dizendo que o Paris Saint-Germain colocou o nome do Abel numa lista aí de possíveis treinadores do Paris Saint-Germain. E aí, o que vocês acham? O Fazincano trouxe muita coisa sobre isso aí, então crédito para o canal do Fazincano, vai estar aqui na descrição. E se você é palmeirense, se inscreve no canal que tem muita informação aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O L'Equipe trouxe 4 nomes na capa de prováveis técnicos para o Paris Saint-Germain na próxima temporada. Tudo porque o Christophe Galtier, que é o técnico atual, sem clima com jogadores, sem clima com Messi, sem clima com Neymar, enfim, a coisa não anda lá, não adianta. O Paris Saint-Germain é um time de primas donas, ou seja, jogadores não me toques, cada um pensa no seu e nada funciona no coletivo. Então, dificilmente a gente vai encontrar no mercado um técnico que consiga trabalhar dessa forma, né? Deixar todo mundo bem à vontade, cada um fazendo o que quiser e no fim das contas dá tudo certo. Não é bem assim que funciona. Para um projeto vitorioso europeu, você precisa de muito mais estrutura, muito mais embasamento, que não é o caso do Paris Saint-Germain, que até recentemente trocou o comando da gestão de futebol. Era o Leonardo, brasileiro, agora é o Luiz Campos, um português famosíssimo, um cara que trabalhou nas principais equipes do planeta também, e também com grandes técnicos, e ele, inclusive, é quem está nessa captação de um novo treinador, justamente para tirar de cena esse individualismo, reformular o elenco do Paris Saint-Germain para a próxima temporada e, acima de tudo, trazer um técnico que tem essa capacidade coletiva de fazer com que, finalmente, o grande bilionário francês consiga o seu objetivo maior em história, que é ganhar uma Liga dos Campeões, algo ainda não alcançado por lá. E aí, o L'Equipe trouxe as opções que estão sendo ventiladas nesse momento por lá, né, na mesa do chamado Luiz Campos. O Thiago Motta, que já jogou no Paris Saint-Germain, volante brasileiro, ex-Barcelona, seleção brasileira, seleção italiana, inclusive, e que está no Bolonha, faz um bom campeonato italiano, 9º colocado, bom que eu digo, porque o Bolonha, coitadinho, né, geralmente sempre briga em parte de baixo da tabela, briga contra rebaixamento, então quando termina na parte alta da tabela, do meio pra frente, é um resultadaço pro Bolonha, né, não é o Bolonha do final dos anos 90, que teve Roberto Baggio, o Pagliuca, que fez até campanhas bonitas, que angariou competições europeias, mas esse Bolonha, na atual realidade, para nono lugar, tá muito bem, obrigado. Então, um bom trabalho do Thiago Motta que chamou a atenção. O outro nome, de José Mourinho, esse sim, renomadíssimo, português, amicíssimo, né, do Luiz Campos, se dão muito bem. Mourinho está na Roma, finalista da Liga Europa, vai pegar o Sevilha agora nas próximas semanas para tentar mais um título europeu para Roma, que já com ele no comando na temporada passada foi campeão da Liga Conferência. Enfim, bom, José Mourinho dispensa apresentação, é um superastro, é um campeão, só que aí a questão toda é o contrato, né? Tem uma grana muito alta envolvida para tirá-lo da Roma, enfim, precisa saber se o Mourinho tá afim, se não tá afim, para seduzi-lo. E a gente sabe que o Mourinho também é um cara de ou ame ou deixe, né? Não é um cara de meio termo, ou entra na linha do Mourinho ou não entra. Então talvez às vezes para gerir um grupo com muitas estrelas o Mourinho tem mais dificuldade, mas enfim, é um nome que foi colocado em pauta. O terceiro nome em pauta é também um velho conhecido do Paris Saint-Germain, Marcelo Gallardo. Ex-River Plate, está no chamado período sabático, nome dele ventilado recentemente até na América do México, mas um cara que tem se preparado e já deixou bem claro para os agentes dele que quer trabalhar na Europa. E tem portas abertas em Paris, porque jogou e muito bem, inclusive, no começo dos anos 2000, com a camisa do Paris Saint-Germain. Até que o quarto nome, obviamente, foi o que bateu muito forte
aqui no futebol brasileiro. Abel Ferreira. De onde? Por que Abel Ferreira? Só pelo trabalho gigantesco, maior que ele faz na história de sua carreira e o maior trabalho também na história da Sociedade Esportiva Palmeiras? Não. Por quê? Porque o Luiz Campos, esse diretor esportivo do Paris Saint-Germain, conhece o Abel desde moleque. Inclusive foi técnico do Abel no Penafiel nos anos 90, lá no futebol português. O Abel inicia a carreira dele como treinador muito na inspiração de Luiz Campos, a quem o geriu, né, a quem o formou para esse tipo de ideia. Então, são amigos há muito tempo, há mais de 20 anos, existe uma confiança mútua do trabalho do Luiz Campos no Abel, e o Luiz Campos já tem acompanhado o trabalho do Abel e tem dado algumas consultorias informais para o Abel já há muitos anos. Então não é de orelhada que o nome do Abel pingou nessa mesa do Paris Saint-Germain. A questão toda é, o Abel sairia agora para ir para o Paris Saint-Germain? Na informação que eu tenho é o seguinte, uma proposta desse porte seria amplamente discutida com o Palmeiras, tá? Então é lógico que uma proposta bilionária em um Paris Saint-Germain não é da noite para o dia que você recusa, tá? Segundo ponto, o Abel também, ao mesmo tempo, deixou bem claro e prometeu ao Palmeiras que para deixar o time, não só seria uma proposta de um porte estratosférico como essa, mas também se essa proposta pudesse ser casada no fim do ano. Aí já inviabilizaria a ida dele agora para a França, que o Paris Saint-Germain precisaria de um técnico agora. E a gente está colocando tudo na condicional, porque o Galtier sequer foi demitido do comando do Paris Saint-Germain. Se sabe que ele não vai ficar, mas não está oficializado, né? Então tudo na condicional. Então o Abel explicou para o Palmeiras que se um dia sair do Palmeiras seria em dezembro. De qual ano? Obviamente, de 2024 para frente, que é quando termina o contrato dele. Então, em relação a isso, existem duas seguranças nessa coisa, né? Uma negociação que seria muito complicada e, segundo ponto, né, o Abel não querer deixar em meio de temporada um trabalho. Como ele mesmo, Abel, prometeu, pegar um trabalho em começo de temporada na Europa. E aí a gente vai voltar à estaca anterior, né? Que é de, por exemplo, uma possibilidade agora no meio do ano. Mas tudo isso sem nenhuma definição e tudo no campo de especulação de jornal. Então, até onde eu sei, tá tudo ok, tá? Não tem absolutamente nada, o Palmeiras muito tranquilo, mas se sabe que uma proposta como essa renderia uma discussão muito, muito, muito ampla, caso chegasse. Só que para chegar, é aí que é o ponto importante, existem esses nomes que estão à frente do Abel, tá? Na escala hierárquica do Paris Saint-Germain, o Thiago Motta pelo tempo de Itália, né, e de Europa, o Mourinho pelo tamanho de José Mourinho, que é um técnico à altura do que precisa o Paris Saint-Germain, um treinador com uma bagagem gigantesca, que pode devolver o Paris Saint-Germain a ser campeão europeu em alguma oportunidade, lembrando que já ganhou uma Recopa nos anos 90, por isso que eu falei devolver ser campeão europeu, mas que pode colocá-lo no radar de ser campeão de uma Liga dos Campeões, porque já venceu 2 vezes na carreira, um multicampeão, etc. E o Gadiardo pelo tempo de casa e por ser um cara muito avaliado já há alguns anos pelo Paris Saint-Germain, pelo que fazia no River Plate. Então, nessas informações, o Abel seria uma quarta opção do Paris Saint-Germain. E isso sem contar o seguinte: conversando com um amigo meu, pessoal, João Venturi, do SBT, que mora em Paris, tá? Que é correspondente em Paris, lá do canal brasileiro, o João Venturi me falou que outros nomes também são cotados no Paris Saint-Germain, mas que não foram, né, divulgados pela equipe. O sonho do Paris Saint-Germain, mesmo, segundo ele me falou, e até de muitos torcedores, é ter Zinedine Zidane como técnico. A questão toda é que o Zidane, que já está há um tempo afastado desde que saiu do Real Madrid e estava esperando a seleção francesa, ele tem uma rejeição de parte da torcida do Paris Saint-Germain por causa da origem dele marcelesa, né? O Zidane é de Marseille, ou seja, o Zidane é um cara muito ligado a uma cidade, a uma torcida, torcedor do Olympique, que é o grande rival do Paris Saint-Germain, e isso lá tem um peso significativo, sim. Então, existiria essa restrição ao nome de um cara que também cairia com uma luva no Paris Saint-Germain pelo tamanho dele, o maior jogador francês de todos os tempos, na minha modesta opinião. Outros 2 nomes bem avaliados: Antônio Conte,
Recentemente deixou o Tottenham, também vencedor na carreira, Juventus, Internazionale, o grande Chelsea, o grande problema do Conte, a cabeça. É um cara que, para muita gente, tem um parafuso a menos. Pode chegar e fazer um trabalho maravilhoso pela capacidade dele, como pode chegar e arrebentar com tudo, porque o Conte é maluco. O Conte é um cara que não tem papas na língua. Então o temperamento do Conte é tido com muita restrição, no contrário da capacidade técnica dele, que é acima da média, um dos melhores técnicos do planeta, na minha modesta opinião também. E outros dois nomes, Luiz Henrique, que esse com menos força, até pelo trabalho recente na seleção espanhola, que não foi bom. Luiz Henrique não vive um bom momento de carreira. E Luciano Spalletti, que está de saída do Napoli e que acabou de ser campeão italiano e fez um belíssimo trabalho numa equipe que jogou um futebol propositivo, um futebol muito simples, redescobrindo novos jogadores, e seria uma espécie de um reformulador de elenco. Então olha quantas opções mais experientes de Europa existem à frente do Abel Ferreira. Então, antes de muita gente ficar com esse desespero, outras informações importantes a serem colocadas, não só essa informação de que o Abel não quer deixar o Palmeiras e garantiu que não sai em meio de temporada, é a seguinte: o Abel está em vias de conversas com o Palmeiras para uma extensão para 2025 o contrato dele, em que ele definiu como meta disputar o Mundial de Clubes com o Palmeiras, já garantido pela FIFA, o Super Mundial de 32 clubes. O Palmeiras inclusive discute uma renovação para 2027 para o segundo mandato da Leila. O primeiro trunfo dela seria uma renovação para 2025, já que o contrato dela com o Palmeiras como presidente do Abel termina em 2024. Mas renovando até 2025, automaticamente ela teria o trunfo de mais um ano de Abel e ela podendo se reeleger. Só que ela quer se reeleger com o período completo de Abel, até 2027. E isso já houve um pouco mais de restrição por parte do staff do Abel, até onde eu sei. 2025, beleza. As negociações poderiam fluir com mais naturalidade. Isso sem contar também essa experiência europeia. O Paris Saint-Germain estaria pronto para pegar um técnico que vem direto da América do Sul, sem ter passado por uma, digamos assim, segunda universidade na Europa, né? Universidade que eu digo de pegar um clube lá na Europa, um clube mais recheado, com mais propensão de resultados melhores, etc., para pegar esse projeto tão gigante, de tanta pressão que é o Paris Saint-Germain? Pois é, difícil, né? A questão é, o Abel dificilmente sairia do Palmeiras, porém a proposta que tiver que vir do Paris Saint-Germain, acredito que é uma paulada de um tamanho gigantesco, e para disputar uma Liga dos Campeões, né? Então tem tudo isso. Quero saber a sua opinião sobre todos esses rumores aí do Abel Ferreira. Se inscreve no canal, deixa seu like, aciona as notificações aí para você não perder nenhum vídeo. Créditos para o canal do Fancincani vai estar também aqui na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!